Convido para compor a mesa Dr. Benedito Fortes de Arruda, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Professor Gilvan Almeida Marcelo, médico veterinário pioneiro. Guilherme Henrique Figueiredo Marques, diretor de saúde animal, representando o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Senhora Maria Fernanda Nício Pereira, secretária de Planejamento e Ordenamento da Agricultura, representando o ministro da Pesca e da Agricultura, Marcelo Rivera. Mauro Carneiro, chefe de recursos genéticos e biotecnologia, representando o presidente de Embrapa, Maurício Antônio Lopes. Marcelo Aguiar Inocente, presidente da Agência de Defesa Agropecuária, ADAPEC, e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Tocantins. Representando o Embrapa, doutor Ricardo Novaninho Figueiredo. Eu convido a todos para ouvir o hino nacional.
assistiremos nesse momento no vídeo institucional. Mais de 100, também é o país com o maior número de universidades de medicina veterinária. São quase 200 instituições. Nas últimas décadas também cresceu o número de cursos universitários de zootecnia. Hoje, cerca de 10 mil zootecnistas atuam nas principais instituições do Brasil. Cada vez mais essas profissões são reconhecidas para além do cuidado dos animais. Sabe como essa história começou? 1968 é um marco nessa história. Há 45 anos, foi sancionada a lei que passou a regulamentar e fiscalizar a medicina veterinária e a zootecnia. Com isso, foi criado o Conselho Federal de Medicina Veterinária, junto com os conselhos regionais. A criação dos conselhos abriu espaço para a participação cada vez mais efetiva do médico veterinário e do zootecnista na promoção da saúde pública e também no desenvolvimento da indústria agrária brasileira. E mais, eles são responsáveis também pela saúde dos alimentos e da família, preservação do meio ambiente, nutrição, bem-estar e pesquisa animal, e atua em diversas áreas como agricultura, pescado, entre outros. O CFMV trabalha para garantir a excelência da medicina veterinária e da zootecnia, principalmente para o bem-estar tanto do animal quanto do homem. Intelectual. O Conselho, por exemplo, luta contra o tráfico de animais selvagens. Além disso, a instituição é pioneira em regulamentar o uso de animais em pesquisas. O Conselho também é comprometido com a educação dos profissionais de medicina veterinária e zootecnia, promovendo melhorias no ensino e realizando seminários de educadores anualmente. Foi ainda a primeira instituição a regulamentar os programas de residência em medicina veterinária no Brasil. Apresentar propostas e acompanhar projetos de lei também fazem parte do trabalho diário do CFMV. Participar ativamente da legislação é essencial para que cada vez mais médicos veterinários e zootecnistas estejam integrados à saúde do homem, à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento do país. O presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, não pôde estar presente e enviou um discurso que nós vamos fazer a leitura agora. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais nada registrar o reconhecimento pela mesa da casa que a oportunidade dessa sessão solene, uma iniciativa do nobre colega deputado César Aron, que tem sido incansável na proposição e defesa de projetos que dizem respeito ao exercício da atividade do médico veterinário no nosso país. É com grande satisfação que, ao celebrarmos os 45 anos de promulgação da lei que regulamentou o exercício da medicina veterinária no Brasil, criou o Sistema de Conselhos Federais e Regionais de Medicina Veterinária, constatamos que este ramo da ciência alcançou grande destaque no país. Segundo os mais recentes números do Conselho Federal de Medicina Veterinária, existem hoje em atividades no Brasil mais de 84 mil médicos veterinários, maior contingente de profissionais dessa ciência entre todos os países do mundo. O Brasil também é recordista mundial em número de escolas para o ensino da medicina veterinária, que são cerca de 190 instituições, que colocam 5 mil novos médicos veterinários no mercado a cada ano. São números compatíveis com o enorme campo de trabalho existente para esses profissionais do nosso país. Afinal, temos o maior rebanho de gado bovino do mundo, além dos destacados rebanhos suíno, equino e caprino. O Brasil abriga o segundo maior parque industrial agrícola do planeta, uma grande indústria pesqueira e pujante fauna silvestre. Todos a requerem a atenção e o cuidado dos veterinários. É sobre o médico veterinário que recai a responsabilidade de garantir que os alimentos de origem animal cheguem com qualidade às mesas do consumidor. Cabe a eles prestar a assistência necessária em todas as etapas da produção para que nossos rebanhos obtenham certificados de garantia que irão permitir sua comercialização com segurança nos mercados interno e externo. Essa não é uma tarefa fácil, a respeito de todo o avanço da ciência veterinária. As doenças de origem animal muitas vezes fogem do controle, dando origem a epidemias
no nosso país. Exemplo desse merecido reconhecimento foi a inclusão desses profissionais como membros naturais do Núcleo de Apoio à Saúde e à Família, pelo Ministério da Saúde há 2 anos. Com seu destacado conhecimento sobre zoonoses, os médicos veterinários muito têm contribuído para a manutenção da saúde da nossa população, sobretudo nas regiões em que essas moléstias são endêmicas. Mas engana-se quem acredita que a expertise desses profissionais limita-se ao combate das moléstias animais. Nas suas mais de 50 especialidades, a medicina veterinária abrange um amplo leque de saberes que vão desde o emprego de conhecimentos genéticos para a garantia de maior produtividade nos rebanhos até o desenvolvimento de sofisticadas técnicas de reprodução, como inseminação artificial, congelamento de sêmen, desenvolvimento de embriões in vitro e transferência de embriões. O médico veterinário associa, portanto, o papel de guardião da saúde da população ao de promotor da riqueza no campo, o que faz dele um profissional de importância estratégica para a qualidade de vida do brasileiro e a prosperidade nacional. Quero, pois, saudar os milhares de médicos veterinários do nosso país com a certeza de que, através de suas entidades de classe, continuarão a propor e defender ações, iniciativas e propostas voltadas ao fortalecimento da sua atividade profissional, o que resultará em ganhos para todos nós brasileiros. Parabéns e muito obrigado, deputado Henrique Alves. Concedo a palavra ao deputado César Araújo, autor do requerimento. Meus cumprimentos a todos os meus colegas de profissão, presidentes, conselhos, secretários, conselheiros. É uma alegria poder recebê-los aqui na Câmara Federal. Cumprimentar o nosso presidente dessa sessão solene, o amigo deputado Ricardo Izar. O sempre amigo presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Dr. Benedito Costa Arruda. O médico veterinário pioneiro, professor Gilvan Almeida Maciel, autor do livro A Medicina Veterinária no Tempo Beneditino. Cumprimentar o colega diretor de saúde animal do Ministério da Agricultura, Guilherme Henrique Figueiredo Marques, que neste ato representa o nosso amigo e também colega, deputado federal e ministro da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Cumprimentar a amiga secretária de Planejamento e Ordenamento da Agricultura, senhora Maria Fernanda Nise Ferreira, que neste ato representa o ministro da Pesca, senador Marcelo Crivella. Cumprimentar o Dr. Ricardo Figueiredo, pesquisador da Embrapa. E por uma distinção especial, por ser do meu estado, o amigo, presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins e também presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, Dr. Marcelo Otero. Gostaria de fazer também uma referência especial aos nossos colegas médicos veterinários que representam a nossa profissão aqui nessa casa. Com muita alegria, eu cumprimento o deputado federal e médico veterinário Ônibus Lorenzoni, que aqui se encontra no plenário, que também representa os médicos veterinários dessa classe, dessa casa, que leva o nome e a nossa profissão por todos os rincões brasileiros. Deputado Wellington Antônio Fagundes, deputado Eros Pinodini, de Minas Gerais, que está licenciado, estudou lá numa secretaria, mas que também ocupou a carreira dessa casa. O médico veterinário Dr. Carlos Brandão, o médico veterinário Lito Sá, e o médico veterinário
São apenas esses. O outro sou eu que ficaria deselegante que eu visitasse. Mas eu estou muito feliz e muito contente de podermos estar reunidos aqui hoje realizando esta sessão solene. Estou comovido por mais uma vez ocupar a tribuna do Parlamento Federal para prestar justa homenagem às senhoras e aos senhores veterinários e zootecnistas brasileiros. Tomei a iniciativa de propor essa sessão solene para que jamais deixe de ser motivo de comemoração as iniciativas que marcaram a criação do Conselho Federal de Medicina Veterinária e os demais conselhos regionais. O dia 23 de outubro de 1968 é um marco na história da medicina veterinária no Brasil, com a promulgação da Lei 5.517, que dispõe sobre o exercício da profissão do médico veterinário e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia, transferindo para a própria classe a função fiscalizadora do exercício profissional. Passaram-se 45 anos desde então. Entretanto, aquelas utopias das motivações primeiras ainda subsistem, numa luta sem trégua pelo aprimoramento de nossas atividades profissionais e por seu contínuo reposicionamento diante das demandas exigidas pela sociedade brasileira. Neste nosso imenso país, somos mais de 90 mil médicos veterinários em atividade, a maioria exercendo a sua profissão nas mais de 50 especialidades afeitas às suas aptidões, que se aplicam nos mais diversos ambientes, como no atendimento clínico, no controle sanitário, no acompanhamento da nutrição animal, na reprodução animal e tantos outros. Para se ter uma ideia do campo de trabalho do médico veterinário e do zootecnista, basta observar os eloquentes números da pecuária no Brasil. Nosso país possui o maior rebanho de gado bovino do mundo, além de não menos gigantesca dimensão do rebanho suíno, equino, caprino e ovino. Além disso, o Brasil é detentor do segundo maior parque industrial agrícola do planeta, de uma indústria pesqueira de grande proporção e de uma fauna silvestre incomparável. Toda essa potencialidade gera uma primordial demanda pela assistência do médico veterinário, nas fazendas de criação, nos frigoríficos, nos laboratórios de pesquisa e na clínica ambulatorial. Assistência sem a qual nossos rebanhos não obtêm os certificados de garantia, como produtos de consumo alimentar no mercado interno e no de exportação. O progresso sanitário de nossas criações despertaram olhares de todo o mundo. Com boa perspectiva, o Ministério da Agricultura estima que a produção nacional responderá por 45% do mercado mundial de carnes. Com esta percepção, empreendi incansável batalha pela aprovação do projeto de lei que autorizou o uso de medicamento veterinário genérico, cuja sanção pela presidente Dilma ocorreu em julho de 2012. Infelizmente, até hoje, os laboratórios, na sua grande maioria multinacionais, insistem em não fabricá-los, demonstrando grave insensibilidade e completo desinteresse pelos grandes benefícios que a lei traz aos rebanhos brasileiros. E, evidentemente, que sonhando continuar com seus elevados lucros, não querendo reduzir os preços dos medicamentos. Contudo, estou confiante e acredito que o governo brasileiro não permitirá que essa lei se torne inócua. Não posso deixar de mencionar que, com as mesmas intenções de baratear os preços dos medicamentos e melhorar o ambiente produtivo em seu todo, apresentei um projeto que cria a farmácia veterinária popular do Brasil. Muitos desafios ainda deveremos enfrentar, sobretudo nesses últimos tempos, em que estou lutando pela implantação de hospitais públicos veterinários. Eles têm importância correspondente ao peso que a atividade pecuarista tem para a economia brasileira. Minhas senhoras e meus senhores, o Brasil vive um dos momentos mais significativos de sua história. Os brasileiros encontram um livre e democrático espaço para as manifestações de seus desejos e de seus
seus sonhos. Como membro fundador e vice-presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais, levantamos-nos corajosamente como ativistas de nossa bandeira, todavia sem jamais ter complacência com atitudes paverdeiras e de desordem institucional. Quero render os meus agradecimentos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia, à Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, à Academia Brasileira de Medicina Veterinária, à Federação Nacional dos Médicos Veterinários, à Amplivepa, Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, aos conselheiros regionais, aos veterinários, zootecnistas e aos acadêmicos de veterinária e zootecnia. Todos esses estão engajados na nobre missão de construir uma ambiência no mundo veterinário que corresponda às exigências de nosso tempo. Daqui, da Câmara Federal, continuo dispondo-me à condição de defensor intransigente dessa classe profissional, da qual tenho orgulho de pertencer. Parabéns ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais pelos 45 anos. Parabéns aos meus amigos de profissão, bravos veterinários do Brasil. Muito obrigado. Antes de chamar o próximo orador, o deputado Alexandre, que vai falar também, eu queria só fazer um registro do deputado César Harum, que tem sido um parceiro, eu que sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais, ele tem lutado muito com a gente. E ontem teve um movimento aqui de ativistas que vieram aqui por causa daqueles incidentes que aconteceram com os animais e tal. E quando o deputado César Harum falou que era veterinário, ele foi aplaudido lá pelo pessoal. Então, para ver, eu quero aproveitar esse momento para agradecer em nome dos animais que a gente representa na frente parlamentar, agradecer a vocês, veterinários, que dedicam a vida de vocês cuidando da vida daqueles que não têm voz. Então, parabéns pelos 45 anos. Chamo para falar em nome do DEM o deputado Onyx Lorenzoni e gostaria de passar a presidência para o deputado César Harum. Senhor presidente, aqueles que acompanham esta sessão, presidente Benedito Fausto Arruda, seu nome, queria saudar a todas as autoridades que representam aqui, o ministro Marcelo Crivella da Agricultura, o ministro Antônio Andrade da Agricultura, os representantes da Embrapa e o presidente do Conselho Regional de Defesa Veterinária do Estado do Tocantins, Marcelo Guerra Inocente, que representa a Agência de Defesa do Pecuária. Ao querido amigo professor Gilvan Almeida Maciel, e falo aqui em nome, talvez não, falo com certeza, em nome do CRTV 0031 César Harum, que era o CRMV do meu pai. E com a honra ainda de estar aqui, quem hoje preside o primeiro Conselho Regional de Medicina Veterinária, antigamente essa expressão era por números, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, por décadas teve o número 1, porque depois da instalação do Conselho Federal foi o primeiro regional, e hoje eu tenho a honra do médico veterinário Rodrigo Lorenzoni, meu filho, seu presidente. Então, quando eu falo da nossa história, eu falo da minha história de vida. Eu nasci dentro de uma clínica veterinária, né? Filho de um veterinário que tinha uma clínica, professor de cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e conheci todos os estágios da profissão. Eu me lembro do presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, que uma vez fui a Livramento, na fronteira do Uruguai, e lá o antigo veterinário, ainda formado na Escola de Medicina Veterinária do Exército, contava que ali nos idos da década de 30, quando ele então estava se graduando, ele tinha que ocultar o fato
de que era médico veterinário em formação, porque senão ele não arrumaria moças para dançar no baile. Já fomos assim. E hoje, com 100 mil profissionais no Brasil todo, com uma profissão que está rigorosamente na moda, fui aos 50 anos da minha escola, a Faculdade de Medicina Veterinária de Santa Maria, eu tenho a honra de ser egresso de lá, e aí falava na aula inaugural que abria o cinquentenário da universidade, da nossa faculdade, lá na Universidade Federal de Santa Maria, e ficava estupefato. Dos 40 calouros, 36 meninas. Haviam só 4 na classe. Na minha, 1973, quando eu entrei, 76, quando saí, eu fui a última turma grande da Universidade Federal de Santa Maria, éramos 80, haviam 8 meninas, sendo que 2 estrangeiras, uma costarricense e uma venezuelana, e apenas 6 brasileiras. Falo isso para poder lembrar um pouco aqui dessa profissão que nesses últimos 45 anos, presidente Benedito, evoluiu extraordinariamente, do ponto de vista do conceito social, do ponto de vista da sua inserção tecnológica no Brasil. Se o Brasil hoje tem a primazia como grande player internacional da produção de commodities, deve a nós, médicos veterinários. Nós não temos que ter falsa modéstia. Nós temos que ter a certeza de contribuirmos com ciência, com dedicação, com tecnologia para fazer o Brasil hoje ser o maior exportador de carne bovina do mundo, o maior exportador de carne suína, o maior exportador de carne de frango. E também só não somos ainda na área de laticínios, porque ainda tem uma estrutura muito arcaica, principalmente do ponto de vista tributário, que não nos permite ainda galgar. Estamos na oitava posição. Temos muito para crescer. E só para que tenha uma ideia do alcance social da nossa profissão, o leite agora me lembra. A Argentina, aqui do lado, produz 12 milhões de litros de leite por ano, em 11 mil propriedades. O Brasil produz, presidência César, 32 milhões de litros de leite em 1 milhão e 200 mil propriedades no Brasil. Isso dá a dimensão da nossa profissão. A nossa profissão é que garante desenvolvimento, sustentabilidade, equilíbrio na balança comercial e sanidade na alimentação humana, no equilíbrio no controle das zoonoses e na nossa participação decisiva para garantir a qualidade dos alimentos que chega à mesa do consumidor brasileiro. Temos muito a comemorar. Querido amigo médico veterinário Benedito Fortes de Arruda, Vossa Excelência vive hoje um dos momentos mais importantes da nossa profissão, porque caminhamos a passos largos para o nosso cinquentenário de uma profissão que hoje tem a bênção de ter uma lei regulamentadora. Não se pode esquecer o que aconteceu com os médicos, exatamente por não dispor dos novos pontos que temos que ficar muito atentos. Aquilo que lamentavelmente se fez no Brasil com a classe médica não está livre de nenhuma profissão na atuação liberal como a nossa, que marcadamente hoje nós temos mais de 70% dos médicos veterinários brasileiros atuando na iniciativa privada. Nós temos que estar permanentemente vigilantes e atentos. E os tempos são muito bons para a nossa profissão. Somos hoje a profissão da moda. Nós hoje temos um reconhecimento social em qualquer dos níveis. Eu lembro nesse momento que, por exemplo, no mercado pet, o Brasil é o segundo mercado mundial, só perde dos Estados Unidos. Então, na cidade, no campo, em qualquer circunstância, não há ninguém hoje que questione a qualidade da nossa formação, a qualidade da tecnologia que desenvolvemos e a nossa presença social. Mas isso se deve aos pioneiros. O dia de hoje é para lembrar deles com orgulho, para lembrar deles com respeito, mas acima de tudo, olhar com otimismo para o futuro. A medicina veterinária não é mais a profissão do futuro, é a profissão do presente do Brasil. E nós, que ajudamos a construir essa história,
temos que ter a alma tranquila, a cabeça erguida e continuar sonhando que cada vez mais a medicina veterinária, presidente César Canum, eu quero saudar Vossa Excelência pela iniciativa de fazer essa homenagem. Ela terá cada dia mais importância e relevância, porque a economia se exige sustentável, a economia se exige ativa e nós aprendemos a duras penas a servir o Brasil com amor, com dedicação e com tecnologia. Vida longa aos nossos conselhos, vida longa às nossas entidades representativas e muitos vidas a essa profissão importantíssima que é a medicina veterinária. Muito obrigado ao nosso colega, deputado federal Onyx Lorenzoni, pelas palavras. Concedo a palavra ao deputado federal Vitor Paulo, que nesse momento utilizará a palavra representando a bancada do PRB. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, autoridades e todos os profissionais de saúde, veterinários que estão presentes. Eu quero cumprimentar o novo presidente desta sessão solene, o deputado César Canum, médico, veterinário, que representa o nosso partido com muita maestria, gentileza e competência. Quero cumprimentar o Benedito Forte, que representa o Conselho Federal de Medicina Veterinária, cumprimentar o professor João Maciel, médico veterinário do Rio, cumprimentar Guilherme Igreja Marques, diretor de saúde animal, representando o ministro da Agricultura do Pai da Associação da Comunidade, da Cidade de Deus. Quero cumprimentar Maria Fernanda Lins Ferreira, secretária de Planejamento, Coordenamento da Agricultura, representando aqui o senador da República, Marcelo Bela, Maria Fernanda, prazer em ter aqui, competente, grande amiga, professora do OMB. Quero cumprimentar o Ricardo Alvino Figueiredo, médico veterinário e cidador, representante, o presidente Embrapa, que é o Maurício Antônio Lopes, cumprimentar o Marcelo Guilherme Santos, presidente da Agência de Agropecuária da TEC. Senhoras e senhores da organização pela Câmara, eu cumprimentando o deputado César Canum pela iniciativa dessa sessão solene em homenagem aos 45 anos do Conselho Federal de Medicina Veterinária e todos os médicos veterinários, todos, nos assistem pela Câmara, todos pela Rádio Câmara, aqui presentes, nos ajudando com suas digníssimas presenças. O deputado Maluco tem conhecimento e paixão pela ciência veterinária. Campo com sua atuação por muitos anos, cada momento do Global Deputação Cecinho, apresentando o Rio de Janeiro, prazer de vê-lo. Nós, republicanos, deputado, temos muito orgulho de ser representado por Vossa Excelência nessa sociedade, nessa sociedade, como um grande nome do é. Todo o nosso respeito e consideração veterinária, e hoje somos aproximadamente mais de 116 mil profissionais atuando, e muito atuantes, para garantir a saúde e o bem-estar dos animais, além de garantir a qualidade, a segurança alimentar, a preservação da fauna, a saúde pública e todos os requisitos. Senhoras e senhores, parabenizo mais uma vez o Conselho Federal de Medicina Veterinária pelos seus 45 anos, pelas conquistas nessas últimas décadas. Quero prestar minhas homenagens e reconhecimento do trabalho que vem realizando dentro de outros, no campo da produtividade animal, no campo da ética. Nosso agradecimento por tamanha dedicação e uma área, como muitos outros ramos da ciência, caracterizada pela evolução extraordinária e muito rápida. A área esta que conduz a necessidade de uma permanente adaptação por parte das instituições ligadas ao ensino, à investigação veterinária, para os profissionais em diferentes níveis possam corresponder com competência às exigências do exercício responsável da profissão. Nobre deputado Raul, fico aqui muito gratificado por ter a honra de representar o nosso partido, que agora, Vossa Excelência, brilhando, o Partido Republicano Brasileiro, que todos conhecem como
de saúde, Zé. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todas as senhoras. Obrigado, deputado Vitor Paulo. Nós gostaríamos de registrar aqui a presença do Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre, Dr. Francisco Ferreira Lima, do Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte, o Dr. Moacir Tonetti, do Conselho de Santa Catarina, Edson Brito Ladislau, do Conselho de Medicina Veterinária do Estado do Pará, Antônio Almo da Silva, representando o Conselho do Estado do Piauí, Eliel de Freitas, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, João Batista da Silva Filho, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão. Concedo a palavra ao ilustre deputado federal do Estado de São Paulo, representando a bancada do PSD, deputado Judiado. Senhor presidente, deputado César Aluno, então, é uma honra participar desse evento, senhoras e senhores. Visto que, na minha opinião, eu não sou produtor, eu não sou veterinário, eu não sou agrônomo, mas eu sou apaixonado pela produção de alimentos. Eu sou um produtor rural. Então, com essa visão, quero saudar com a permissão de toda a população brasileira, primeiramente, Dr. Benedito Forte de Arruda, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o professor Gil Banco Almeida Maciel, médico veterinário pioneiro, nos honra a sua presença, o Dr. Guilherme Henrique Figueiredo Marques, diretor de saúde animal, representando o ministro da Agricultura, o Dr. Antônio Fernandes, Adachi, doutora Maria Fernanda Nício Pereira, secretária de Planejamento e Ordenamento da Agricultura, representando o ministro da Pesca e Agricultura, senador Marcelo Crivella, doutor Ricardo Alamino Figueiredo, médico veterinário, pesquisador, representando o presidente da Embrapa, Dr. Maurício Antônio Lopes, Dr. Marcelo Aguiar Inocente, presidente da Agência de Defesa Agropecuária e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Tocantins. Quero cumprimentar o deputado que me antecedeu, pastor Vitor, e falando em nome do partido que hoje o nosso querido César Aluno pertence, PRB. Digo isso, senhoras e senhores, não alongando esse processo, mas que nós do PSB, desde já há algum tempo, sentimos saudade desse grande amigo César Aluno. Ele pertenceu com muita alegria, com muita honra, com muito companheirismo desse nosso partido. Mas, senhoras e senhores, eu, como disse, queria fazer algumas considerações do ponto de vista de uma das pessoas que integra a cadeia produtiva de alimentos no Brasil. Não poderia deixar de dizer que o Brasil inteiro deve, além do respeito, do reconhecimento, uma gratidão imensa às senhoras e senhores que fazem parte do sistema de que fazem parte do sistema de medicina veterinária. No ano passado, nós praticamente chegamos a 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. A estatística conduz, com certeza, que nos próximos 13 a 14 anos estaremos atingindo 8 bilhões de habitantes. E é um pequeno produtor da cidade de Mogi das Cruzes, da região metropolitana de São Paulo. Sempre tivemos naquela região uma agricultura das mais possantes e poderosas do Brasil.
Tínhamos cooperativas imensas tratando da agricultura. Posteriormente, em função da modernidade desse mundo enorme do Brasil, os agricultores foram se aproximando das agriculturas de milho. É a razão que hoje a agricultura está representada na cidade de Barros, na cidade de Carapau do Morro. Mas se não bastasse o setor de agricultura, eu sempre tive na minha propriedade a suinocultura, uma pequena suinocultura. Conheço bem a importância da assistência técnica para que todos nós possamos produzir alimentos de qualidade. E, como fui presidente do Sindicato Rural do Rio das Cruzes e diretor da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, ao chegar a esta casa, rapidamente tive assim uma incursão com vários companheiros, grandes companheiros que defendem a pecuária de leite. E o Estado de São Paulo, não obstante o progresso que vai tomando conta e introduzindo cada vez mais o Parque Fabril, ainda nós temos bacias leiteiras das mais importantes do Brasil. Digo isso, por exemplo, no Vale do Paraíba, praticamente 40 municípios cuidando da pecuária de leite, todos pequenos produtores de leite. E termino as minhas palavras, representando o meu partido PSB, dizendo que, caso o Brasil não tenhamos a parceria efetiva das senhoras e senhores, jamais poderemos ter no cenário internacional essa possante condição como produtor de alimentos. Parabéns às senhoras e senhores, nós, brasileiros e brasileiras, realmente teremos tudo para a profissão dedicada, competente, sempre aberta a favor do mundo inteiro. Grande abraço a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado João Giabi, representante do PSD, e registramos também a presença do Dr. Nivaldo da Silva, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, a doutora Terezinha Bernardes, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária também de Minas Gerais, o senhor Francisco Edson Gomes, Conselho Regional Veterinário do Estado de Roraima, João Braga Neto, assessor jurídico do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão, Cícero Piton, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, doutor Anisteu Gonçalves, presidente da Academia de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, desculpe, José Neto Teixeira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Alagoas, Rodrigo Lorenzoni, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Francisco Pereira Ramos, presidente da Sociedade dos Médicos Veterinários do Estado do Tocantins, Luiz Carlos Barbosa, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, Francisco Ferreira Lima, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. Registramos também a presença dos deputados federais Simão Cici, que registrou aqui a sua presença e deixou o seu abraço, o deputado Simão Cici do Rio de Janeiro, o deputado federal Severino Rio do PSD do Estado de Pernambuco, que muito nos alegrou com a sua presença. Concedo a palavra ao doutor e deputado federal Ricardo Tripoli, pela liderança da minoria. Senhor presidente, deputado José Lazaru, a quem eu gostaria inicialmente de prestar as minhas homenagens pela iniciativa brilhante em homenagear os veterinários, Vossa Excelência, e sabe muito bem, dia 9 de setembro é o Dia Internacional, é o Dia Nacional que se comemora o aniversário dos profissionais médicos
da medicina veterinária. Vossa Excelência, obviamente, sabe da disponibilidade dos prazos de plenário e conseguiu encaixar no dia de hoje. Eu sei que a solicitação aqui é muito grande, somos 513 deputados federais, todos, obviamente, querem sempre fazer homenagem a uma categoria. E nada mais justo do que homenagem a esta categoria que tanto tem ajudado o Brasil, as pessoas e os nossos animais. Eu queria também cumprimentar os membros da mesa, já anunciados por Vossa Excelência, e com todos aqueles que hoje enriquecem a Câmara Federal com as suas presenças. Vejo aqui muitos amigos, inclusive do meu estado, do estado de São Paulo, e outros estados da nossa Federação Brasileira, e dizer algumas palavras a respeito da atividade desse profissional. Hoje, eu tenho informação que já temos cerca de 50 mil profissionais veterinários no Brasil, o que demonstra a alta demanda de profissionais ligados a essa área, e é fundamental, tanto no que diz respeito aos animais de criação, os animais domésticos, os animais silvestres, e por trás dos nossos veterinários sempre temos os auxiliares, que ajudam e colaboram com os nossos profissionais. Queria aqui, em referência ao Estado de São Paulo, e cumprimentar a todos, nosso Estado hoje tem basicamente cerca de 3 mil clínicas veterinárias, o que com certeza tem um grande número de profissionais da medicina veterinária. Os veterinários que promovem hoje o bem-estar dos nossos animais, os veterinários que também promovem hoje o bem-estar dos seres humanos por conta das epidemias que nós encontramos por todos os cantos do nosso país, é de fundamental importância. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, muito bem presidido pelo Dr. Francisco Cavalcante, grande parceiro, grande amigo do nosso Estado, e também dizer um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido e tem sido desenvolvido pelos animais domésticos do nosso Estado. Eu vou sincero em relatar isso, senhor presidente, que quando tive a oportunidade de ocupar a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no governo Mário Covas, quando eu solicitei ao diretor-geral da Secretaria que me enviasse a relação de veterinários da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E pasmem os senhores, recebi um único nome de um indivíduo que cuidava de endemias, mais especificamente especializado na questão dos morcegos, num estado como o estado de São Paulo, o que para nós era uma vergonha. Criamos o departamento do SEMAS, que é o Centro de Manejo de Animais Silvestres, e ali demos o pontapé inicial. Fui autor da Lei da Política Estadual do Meio Ambiente, do Código Estadual de Proteção aos Nossos Animais, confeccionado em todos os pares da Assembleia Legislativa de São Paulo, e há 7 anos atrás apresentei aqui o Código Nacional de Bem-Estar Animal, e todas essas incursões que eu tive a participação, o empenho, a dedicação das senhoras e dos senhores veterinários. Vou concluir isso. Até porque eu tenho um projeto de lei que em seguida deve ser votado aqui, aquele que aumenta os crimes daqueles que cometem atos de barbaridade contra os animais domésticos. Em seguida nós teremos aqui a sessão. Mas me referi também ao trabalho fantástico que realiza a Ancriverpa, uma das entidades mais antigas do Brasil. A Ancriverpa é um organismo que, na verdade, cuida de animais, de pequenos animais, hoje localizada em todo o Brasil. É uma entidade que tem mais de 50 anos de existência. A cada 3 anos temos lá uma eleição, eu sei que é assinada a eleição entre os veterinários. Nós que gostamos de uma eleição, temos dúvida do que é essa dinâmica da escolha dos seus representantes. Hoje temos lá o doutor Ivanês, que é o presidente do Estado de São Paulo, e falamos do primeiro hospital público dedicado na cidade de São Paulo. Nós temos hoje 70 profissionais exercendo a sua função na cidade de São Paulo. Tem sido um espelho, não só para o Brasil. O jornal Le Monde de Paris, o New York Times dos Estados Unidos, o Corriere della Sera da Itália, todos deram uma dimensão enorme.
E isso é importante, porque acaba atingindo aquele profissional que é a figura mais importante do hospital, não só público, mas hospital particular, que é a figura do nosso veterinário. Não vou me alongar mais, teria bastante coisa a falar aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de todos e enaltecer, senhor presidente, essa figura tão importante e tão esquecida no nosso Brasil, que é a figura do veterinário. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado federal Ricardo Grifo pelas suas palavras, nós gostaríamos de conceder todo o tempo do mundo a todos aqueles que estivessem dispostos a fazer o seu depoimento. Infelizmente, nós temos um horário a seguir, às 11 horas, está convocada a sessão extraordinária na casa, então nós teremos que encerrar a sessão. Então eu vou pedir a solicitar a todos os inscritos que tenham a compreensão e que utilizem no máximo 5 minutos para que a gente possa dar oportunidade a todos aqui que estão inscritos. Nós vamos conceder a palavra agora ao deputado federal João Ananias, do Estado do Ceará, que vai falar representando a bancada do PCdoB. Senhor presidente, deputado César Ramon, que inicio minha fala parabenizando pela lembrança e a felicidade na promoção desse evento. O senhor Dr. Benedito Fortes, que é o representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o senhor Gilvão Almeida Maciel, médico veterinário pioneiro, Guilherme Henrique Figueiredo Marques, doutora Maria Fernanda Nunci Ferreira, doutor Ricardo Alamino Figueiredo, doutor Marcelo Aguiar Inocente. Saudar todas as médicas veterinárias, todos os médicos veterinários, saudar o Conselho pelos 45 anos de fundação e dizer, eu falo como representando aqui o meu partido, PCdoB, que temos nas nossas fileiras muitos profissionais dessa área e na área da saúde. Eu sou médico e temos uma identidade muito grande. Eu convivo com os médicos veterinários no trabalho há muitos anos, como gestor municipal, onde é imprescindível a presença do médico veterinário no nosso trabalho, na nossa vigilância, nos nossos matadouros públicos, na fiscalização dos produtos sanitários, produtos animais, por exemplo, na qualidade sanitária disso, e isso se multiplica pelo Brasil todo. Infelizmente, ainda é reduzido o número de veterinários, que, ao meu ver, inclusive apresentamos propostas para que o médico veterinário pudesse integrar também o programa de saúde da família. Pelo menos os NAS pudéssemos ter, enquanto não temos em cada equipe, médicos veterinários. Porque nós temos, por exemplo, a raiva humana ainda no meu estado, mas nós temos no Brasil outras zoonoses, outras endemias que são necessárias passarem pelo crivo dos médicos veterinários. Portanto, eu quero encerrar minha fala, para não me prolongar, trazendo o nosso abraço, trazendo a nossa solidariedade, o nosso respeito a essa categoria que muito faz pelo Brasil, muito fez e muito faz. O que o Brasil tem hoje, desponta como um dos maiores produtores de commodities do mundo, passa por vocês. Grande parte desse controle passa pelo médico e a médica veterinária. Vamos trazer a nossa solidariedade e dizer que nós estamos juntos na construção desse Brasil. Queremos ver o maior, mais justo, mais digno, e para isso é preciso ter uma boa repartição, não só das riquezas, mas principalmente do trabalho justo, bem remunerado e bem remunerado para todos os profissionais. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Ao nome do deputado João Ananias, gostaria de registrar também a presença do Dr. Mário Eduardo, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Adelino Tom Ricardo, representante do Conselho Federal do Conselho Estadual de Medicina Veterinária de Rondônia. Rômulo Ex-Spinelli, ex-vice
vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, José dos Santos Filho, presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado do Ceará, Ana Elisa Almeida, presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Juliano Leônidas Hoffmann, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. Gostaria também de registrar aqui a presença na nossa sessão do deputado Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro, Silvio Costa do Pernambuco, deputado Júlio César do Piauí, deputado Júlio Campos do Mato Grosso, que me disse que veio aqui em homenagem ao nosso grande amigo veterinário Jonas Pinheiro, senador Jonas Pinheiro, que também representou a nossa categoria no Congresso Nacional. Concedo a palavra ao deputado Raimundo Gomes Matos, representando a bancada do PSDB. Eu continuo solicitando aos amigos que tenham essa gentileza de utilizar rigorosamente os 5 minutos para que todos possam ter a sua oportunidade. Muito obrigado. Senhor Presidente, novos parlamentares presentes, para a secretária da Câmara, a satisfação que desta vez vai representar nesta sessão solene, em homenagem ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, até porque sabemos que a nova ordem mundial necessita do nosso país cada vez mais de fortalecimento das instituições, precisamos normatizar cada vez mais os conselhos, então possamos dar resposta a essa globalização. O Brasil precisa fazer com que nós possamos garantir na célula máter da nossa estrutura, que é o município, a presença de profissionais tão importantes no plano veterinário. Há poucos meses, nós coordenávamos a Comissão de Agricultura da Câmara Federal e sabemos a grande importância e intersetorialidade que tem no médico veterinário para que nós possamos garantir esse pico. Às vezes se fala muito do agronegócio, se coloca muito a função também de todos que falam de agricultura, mas não se ressalta a importância que tem para gerar esse PIB, a desenvolvimento econômico, a capacidade também das universidades de formar o médico veterinário. A mesma coisa também que o médico, a intersetorialidade que existe de ações e propostas dessa casa, a Comissão de Seguridade Social. Então, nesse momento em que a sessão presidida pelo deputado César, no momento em que a casa faz essa preliminar aos 45 anos do nosso Conselho, é de sua importância nós temos também, através das ações feitas lá no nosso Estado do Ceará, através do nosso Evangelho Santos Filho, que é o presidente do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará, nós temos também no Estado do Ceará essa interlocução, junto com o secretário. Esse nosso orçamento é para que nós possamos acelerar, junto com a participação do Conselho, matérias que precisam ainda ser dirimidas, discutidas nessa casa. Nós possamos, não só aqui, como no Senado Federal, dar celeridade a inúmeras propostas, não só iniciativa parlamentar, mas propostas que vêm da sociedade também, através do Conselho, para que nós possamos normatizar essa atuação e o fortalecimento do papel. Então, no PSDB, nós temos a posição presente à mesa, como estão presentes plenário, e dizer que nós estamos na busca de fazer o que cada vez mais o Brasil possa ser essa potência, nós possamos ter as relações trabalhistas pactuadas e dinamizar a nossa economia. Parabéns, senhor. Muito obrigado, deputado. Registramos também a presença de Lutânia Camelo, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco, Marcelo Weiss, professor universitário, Maria das Dores Correia. Eu tenho a palavra ao ilustre deputado, um dos meus professores dessa casa, deputado Espiridião Amin, que falará pela bancada do PP. Bom dia a todos. Quero agradecer ao meu amigo Casa amigo Patrício, pela deferência, e dizer que, em nome do Partido Progressista, nós temos muitos companheiros e companheiras que poderiam falar com mais propriedade do que eu. Mas eu quero me associar a esta sessão de homenagem para prestar uma homenagem
acreditar no técnico. É dizer que acredita ou praticar um gesto que represente essa crença. Eu desejo homenagear o presidente da Justiça da Catarina, na pessoa do presidente do tribunal, assim como ele, recordando um evento muito significativo na minha vida e na vida do meu Estado. No ano 2000, invocando Carlos Bertosa, em Jóia, no Rio Grande do Sul, no Paraguai, no Paraná, numa viagem a Brasília, que se nós vamos tratar desse programa, como fazer, eu quero homenagear um veterinário, Oswaldo Lima, um dos decanos dos seus filiados. E nós fizemos uma aposta de que era possível o Estado preservar-se livre, gastosa, sem vacinação. Apesar de termos fronteira seca, divisa seca do Paraná e rios de largura modesta, razoável, com a Argentina e o Rio Grande do Sul, nos dividimos unindo. Fizemos a aposta, acreditando no que os médicos veterinários nos diziam ser possível, enfrentamos as mais diversas objeções políticas, sectárias e também de aves argoenas. E o Estado salarialmente se mantém 13 anos depois, livre, gastosa, sem vacinação, valorizando o trabalho da nossa gente. E é preciso também reconhecer o trabalho dos profissionais, cujos conselhos estão sendo aqui homenageados por todos. É um fato que vale mais do que palavras. E é um exemplo, senhor presidente, que vale mais do que uma pregação. Parabéns. Obrigado, deputado Cristiano. Nós vamos fazer uma exceção, porque uma pessoa ilustre que eu quero muito, meu colega de partido, o PRB, já fui representado aqui, mas nós não podemos perder a oportunidade de ouvir o deputado Popó, nosso grande campeão, e que também quer dar o seu abraço ao tribunal. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor deputado, senhores veterinários, sejam bem-vindos a casa. É muito difícil a gente ter palmas, quando a gente ouve palmas, a gente fica bem. Então, minha honra foi um dia de muito sufoco, de informações, de requerimentos que, na verdade, não como a gente queria. E só vocês nos falarem aqui no nosso dia, nossa manhã, parabenizar o dia de vocês, aos alunos que estão assim, são o futuro do nosso país. Seja bem-vindo a essa casa, Deus abençoe vocês. E parabéns por todos vocês. Deus abençoe. Obrigado por cuidar dos nossos animais. Eu que tenho uma raça de golden retriever, sou apaixonado, quimicamente. E Deus abençoe por cuidar dos nossos animais. E tenho certeza que essa casa, precisar dessa casa, que é a casa da América. Então, Deus abençoe. Obrigado, senhor. Obrigado, registro a presença da senhora Carla Pote, do senhor Alberto Neves Costa, da senhora Rita Leal Paixão, do senhor Luiz Fernando Batista, Giane de Souza de Silva, o Elton Aguiar Ricardo, José Vieira de Almeida, Elcimar Pereira, Adelaide Ramos, Ana Célia Bernardes, Doriana Régia Alves, Marcilene Serra, Maria Conceição e Lúcia de Cássia. Tem outro pessoal aí também. Concedo a palavra ao doutor Guilherme Henrique Pereira Marques, diretor de saúde animal, que neste ato representa o ministro da Agricultura do nosso país. É com muita honra que concedemos a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Senhor presidente, uma satisfação estar aqui nessa casa, num momento como esse, em nome do nosso ministro,
que infelizmente não pôde vir, Aí fica pelo menos o a todos os preço. participantes, a reconhecimento à carreira, reconhecimento aos médicos veterinários, a esses profissionais que efetivamente têm contribuído com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu cumprimento o deputado, o presidente César do requerimento, creio que isso foi extremamente salutar e deve ser efetivamente homenageado e reconhecido, ao ponto também que, no meio deste, parabenizo e cumprimento a todos os parlamentares da Casa. Cumprimento também o senhor presidente, o doutor Benedito Forte Arruda, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e todo o seu staff, toda a sua equipe que labuta em prol da melhoria, do fortalecimento, do profissionalismo de toda a carreira. Cumprimento também o doutor Marcelo Aguiar, aqui representando os conselhos regionais de medicina veterinária, vocês estão na ponta, lidando no dia a dia com os afazeres que devem, obviamente, sempre estar envolvidos nos processos referentes a estratégias nacionais e globais. E cumprimento, obviamente, o doutor Gilvão Almeida Maciel, veterinário, rigorosamente compõe a mesa, e em nome deste, todos os demais veterinários do Brasil, que superam a casa de 90 mil profissionais nesse país, dispersão territorial enorme, e os desafios também enormes, e o que motiva ainda mais a todos nós, como veterinário que sou, é o fato de saber que nós temos condição plena de fazer o Brasil muito melhor do que já é. País que está em ascensão, os números que demonstraram hoje, diversos parlamentares que falaram e expressaram muito bem, são efetivamente uma demonstração da robustez, da força que o agronegócio, da força da pecuária, da força que os nossos profissionais podem e devem desenvolver no país e tem muito que avançar. Quanto mais, aonde vamos chegar? Vamos chegar no nosso limite. E nós estamos construindo efetivamente esse futuro com muito mais sustentabilidade para o nosso país e para a região. Público notório a relação que existe de publicidade entre o Ministério da Agricultura e essa categoria, tendo em vista a importância que os veterinários têm dentro do Ministério da Agricultura, e cada vez mais temos estreitado as relações na busca de melhorar e dar uma resposta à nossa sociedade, por razão pela qual as relações do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, têm sido buscadas com nossa gestão, têm sido buscadas pelos profissionais do Ministério, para que a gente possa, dessa forma, avançar no processo de fortalecimento do serviço veterinário, do fortalecimento do trabalho desenvolvido dos veterinários privados e oficiais do Brasil. E, consequentemente, transformando isso tudo em recurso, em segurança alimentar, considerando esse serviço prestado pelos senhores médicos veterinários como um bem público. Um bem público não só nacional, um bem público global. Como nós temos 160 países do mundo que utilizam, consomem nossos produtos desenvolvidos no país, no Brasil, é sinal que é importante o investimento dado a essa carreira, a esses profissionais, porque eles estão assegurando a segurança alimentar do mundo, razão pela qual esses profissionais devem ser considerados sempre uma questão muito estratégica para o país. Nós temos também desenvolvido, e agora vai acontecer, em dezembro próximo, um evento em Foz do Iguaçu, um evento global envolvendo mais de 178 países do mundo, que são membros da Organização Mundial de Saúde Animal, com mais de 1.000 participantes, em parceria com o Conselho Federal, onde contamos, obviamente, com a presença de todos os senhores e dos parlamentares aqui presentes, parlamentares, possam enobrecer ainda mais esse evento, que vai ter a participação de todos os profissionais do mundo para discutir a educação veterinária e os corpos estatutários, ou seja, os conselhos de classe. Muitos países do mundo não os têm. Consequentemente, não se tem como avaliar a qualidade do serviço prestado. E o Brasil tem demonstrado que isso é possível fazer. Tanto que estamos fazendo. Ao ponto que, há poucos anos atrás, missões internacionais vieram ao nosso país e quiseram conhecer o Conselho Federal, quiseram conhecer como que maneja clínicas veterinárias em todo o país, sem a mão do Estado, mas com a autoridade do Estado. Isso tem servido como exemplo para todos esses países do mundo. Termino a minha fala, parabenizando os senhores e
desejando a todos um bom retorno de sua casa. Nossos agradecimentos ao Dr. Guilherme Henrique, leve ao Ministro da Agricultura, deputado Antônio Andrade, a nossa confiança de que dias piores haverão de vir sempre, porque nós confiamos no futuro, esse país é de gente trabalhadora e os veterinários não falharão nunca. Conceda a palavra ao Dr. Ricardo Alamino Figueiredo, médico veterinário pesquisador, que neste ato representa o nosso amigo presidente da Embrapa, Dr. Maurício Antônio Lopes. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do presidente nessa sessão, solene, deputado César Ramon, todos os membros da mesa, autoridades, presidente do Conselho Federal da Medicina Veterinária, Dr. Benedito Fortes, representantes dos CRMs veterinários, Conselho Regional de Medicina Veterinária, instituições, colegas médicos veterinários e zootecnistas, amigos de cada um dos demais presentes. Em nome do diretor, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, nas coisas do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Maurício Antônio Lopes, e como médico veterinário e pesquisador dessa empresa, completou agora em abril desse ano 40 anos de atividades. Agradeço a honra de participar desse novo evento na Câmara dos Deputados. Hoje ainda feliz e oportuna iniciativa do deputado César Ramon de homenagear nessa casa o sistema CFMV e CFMVs. Esse sistema, na sua função de disciplinar o exercício das profissões de médico veterinário e tecnista, através da normatização, fiscalização, orientação, valorização profissional e organização dessas classes, contribui de forma significativa para o bem-estar do povo brasileiro. O Brasil, com sua reconhecida vocação agrícola, teria aqui uma série de números e rankings, né, na nossa posição no mercado mundial, que os colegas aqui oportunamente já apontaram, como abreviar essa abordagem, mas o país, com essa vocação agrícola, por sua disponibilidade de terras, água, clima e, particularmente, conhecimento, ocupa uma posição de líder mundial na agropecuária tropical e na produção e exportação de alimentos, fibras e biocombustíveis. E, por isso, deverá sempre mais lutar pela excelência na formação e na qualidade do exercício profissional de médicos veterinários, zootecnistas, bem como da elaboração de políticas públicas adequadas e do monitoramento e do compromisso das atividades de instituições e empresas correlatas a essas áreas. Traçando um brevíssimo paralelo do universo de atividades que o sistema CFMV e CFMVs lida e que se sobrepõe de maneira operativa ou simbiótica às atividades da Embrapa, citamos apenas algumas: nutrição animal, defesa e sanidade, genética e melhoramento animal, sistemas de produção e reprodução animal sustentáveis, biotecnologias. Aqui lembramos da produção do primeiro clone bovino da América Latina, produzido aqui em Brasília. A liderança do país na produção in vitro de embriões bovinos e a busca por proteínas de interesse humano em larga escala através de animais sendo usados como bioreatores. Lembramos aqui também e pedimos a colaboração dos colegas deputados que está tramitando nessa casa um projeto de regulamentação para a clonagem no Brasil. Isso vai trazer segurança jurídica para produtores, consumidores e pesquisadores. É muito importante o apoio de vocês nesse projeto. As cadeias produtivas animais, a pecuária familiar e o agronegócio, a rastreabilidade de produtos de origem animal, os recursos genéticos, o bem-estar do comportamento animal, as boas práticas, as bovinoculturas, né? Corte, leite, bovinocultura, ovinocaprinicultura, suinocaprinicultura, agricultura e animais silvestres. Porém, além de vislumbrar toda essa gama de atividades, esse sistema CFMV e CFMVs
Conselho Federal de Ensino com 62 anos de idade e esses conquistaram seus espaços na participação em políticas públicas municipais, estaduais e federais, também o CFMV mais jovem, completando 45 anos, junto com o CRMVs, trilham o seu caminho, evolução e busca de maior participação e contribuição nessa tarefa. Disso, podemos extrair que, dentre as demais tarefas importantes da classe, que é prestada por esse sistema para a sociedade, o sistema CFMV e CRMVs pode também contribuir sobremaneira, fomentando e despertar a participação de mais colegas médicos, veterinários e tecnistas na vida pública, na vida política e nos demais destinos da nação. Parabéns ao CFMV, aos CRMVs de todo o Brasil, pelas conquistas até aqui alcançadas e pelas que ainda irão alcançar. Obrigado. Agradecemos a palavra do Dr. Ricardo, registramos com alegria também a presença dos amigos Fred e Júlio Costa, Heitor Davi Medeiros, João Esteves Neto, Antônio Felipe, José Welton Martins, Vivaldo de Azevedo Costa, Marcelo Rodrigues, Olísio Claudino, Amilson Pereira, Regina Werneck, Carla Bueno Gonzalez, João Brito. Nós passamos a palavra agora ao amigo e pessoa que se identificou com toda a classe do Brasil, que exerce essa missão de presidir o Conselho Federal de Medicina Veterinária e que orgulha a todos nós pelo seu trabalho, pela sua função. Você da palavra, o Dr. Benedito Fortes de Arroio. Excelentíssimo Deputado Federal César Raul, médico veterinário e autor do requerimento que propiciou a solenidade dos 45 anos do Sistema Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina Veterinária nesta casa. Das pessoas de qual eu quero cumprimentar todos os demais, as demais autoridades que compõem a mesa diretiva desse trabalho. Quero agradecer, em nome do deputado Onix Horizonte, também nosso amigo, nosso colega, a todos os deputados que aqui estiveram expressando o seu sentimento e comemorando conosco esta data tão justa da Dona Praça Médica Veterinária Brasileira. Quero agradecer também aqui e cumprimentar os senhores presidentes, diretores, conselheiros dos conselhos regionais que se fazem presentes. Agradecer aos servidores do Conselho Federal que também comemoram conosco essa data magnífica, os 45 anos. Minhas senhoras e meus senhores, a história preserva fatos, dados e acontecimentos de significante importância para todos. E sem ela, seria difícil, se não impossível, montar o tabuleiro do passado da humanidade. Hoje, ao comemorar os 45 anos de existência do Sistema Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina Veterinária, o fazemos com elevada honra e sublime orgulho. Somos a maior entidade representativa dos médicos veterinários do mundo, com 92 mil médicos veterinários atuantes em todos os municípios do nosso país. E
8.000 zootecnistas. Representamos a força do trabalho contínuo que vem do campo, das cidades, das indústrias. A um só tempo, estamos na saúde, da produção animal, na tecnologia de alimentos de origem animal, na vigilância constante dos alimentos a serem colocados à disposição do consumidor. É o bife, o churrasco, o leite, o mel, o presunto, o requeijão, o vestuário, medicamentos, alimentação animal, cosméticos, a saúde humana que está sob a fiscalização e a extensão contínua dos profissionais da medicina veterinária e da zootecnia. Não é só na segurança alimentar que repousa a nossa responsabilidade, ou é, sobretudo, na geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. São 45 anos que ingressamos no rol das profissões regulamentadas, embora já fizéssemos presença desde o começo do século passado dos rincões brasileiros. Não foi fácil a caminhada até aqui, mas também os obstáculos não foram suficientemente fortes para nos fazer desistir. O espírito de luta foi maior, venceu e continuará vencendo, pois não entregaremos o nosso campo e nem fugiremos da nossa luta. Vivemos uma era em que os meios de comunicação em massa, sobretudo a internet e os meios sociais, atingem consciências e informações, promovendo deturpamento com consequências desastrosas. O acesso aos recursos da terra não são considerados como prioridades para a nossa própria sobrevivência. O descaso patrocinado pelo poder público é sintoma de uma autofagia em benefício e ganhos politiqueiros. O bom uso das investigações biológicas segue caminho para a destruição de anos de pesquisa em prol da humanidade, e a consequência desses atos imediata é jogar dinheiro público e privado no ralo das incompreensões em nome dos propósitos escusos de baderneiros sem fronteiras. Isto representa um sintoma grave da falta de respeito pelo homem, pela verdade, pela democracia, pela ética, pela lei, pela ordem e pela justiça. O Brasil, país continente, deixou de ser o futuro e é o presente, deixou de ser promessa para se transformar em realidade lúcida e palpável. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até 2020, a expectativa é que a produção nacional de carne superará 44,5% do mercado mundial, sendo que a carne de frango terá 48,1% das exportações mundiais e a participação da carne suína será de 14,2%. As expectativas são de que, cada vez mais, a população mundial estará exigindo o consumo de proteínas de origem animal. Para atender a essa demanda, os médicos veterinários e zootecnistas brasileiros estão comprometidos com a responsabilidade que os convoca a fazer fileiras com todos para combater e erradicar a fome e a pobreza em nosso país. A cada dia que passa, estamos colocando os nossos produtos no mercado internacional, ampliando a nossa balança comercial, criando fontes de divisas tão necessárias para a nossa inserção como um país desenvolvido. As políticas públicas têm recebido dos médicos veterinários a sua contribuição no sentido de minimizar a incidência de toxinfecções alimentares e das antropozoonoses, aumentando a produção de alimentos de origem animal com sustentabilidade. A saúde do meio ambiente está sendo protegida com uma atuação forte e marcante dos profissionais da medicina veterinária e da zootecnia,
que exploram a fauna e a flora de forma responsável, para que as gerações futuras possam conviver de forma simbiótica e pacífica com os demais componentes do nosso planeta. Alimentos saudáveis e inócuos são colocados diariamente à disposição do consumidor, graças ao trabalho que profissionais da medicina veterinária exercem desde a fonte de produção, passando pelo transporte, meio de transformação, comercialização e o consumo. A política que o Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária implementou nas duas últimas décadas projetou a medicina veterinária brasileira internacionalmente. Hoje, o Brasil é conhecido e reconhecido não só na produção de alimentos de origem animal, mas um país que possui profissionais que respondem e correspondem aos anseios de todas as sociedades. Provas e contestes são os inúmeros convites que o Conselho Federal de Medicina Veterinária recebe todos os anos para proferir palestras, participar de conferências e dar suas contribuições em prol do desenvolvimento da ciência no mundo. Graças a um trabalho incansável, realizado em parceria com o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto à Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, a nossa autarquia trouxe para o Brasil a terceira Conferência Mundial sobre Educação Veterinária e Organismos Estatutários, evento este a ser realizado no período de 4 a 6 de dezembro deste ano, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em março de 2014, a convite do Colégio Norte-Americano de Ciências Veterinárias, organismo que congrega as faculdades de medicina veterinária dos Estados Unidos, o combativo e atuante Conselho Federal, que capitaneia a medicina veterinária e a zootecnia brasileira, estará mostrando para aquela nação como anda o ensino da medicina veterinária no nosso país. Por determinação da FAO e da OIE, o Conselho Federal tem recebido missões estrangeiras que, a serviço dos seus países, visitam o nosso, parque produtivo e tecnológico. Lá fora como aqui, senhoras e senhores, o Conselho Federal de Medicina Veterinária trabalha e produz, não faz turismo com outras entidades que diz estar representando o Brasil. Nos últimos 20 anos, se constituíram importantíssimos avanços para consolidar o nosso sistema. Aquisição de sede própria, com implantação do parque tecnológico, treinamentos, reciclagens e atualização de profissionais, objetivando atender a demanda crescente da sociedade em busca de serviços cada vez mais especializados. Todo o trabalho foi reconhecido pelo governo federal. Prova disso é que temos representação em todos os ministérios, cuja participação do médico veterinário e do zootecnista são necessárias para esclarecer, elucidar e opinar de forma científica. Senhoras e senhores, nenhuma outra entidade possui representação e assento dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Pesca, do Meio Ambiente e da Educação. Isso é fruto de trabalho organizado, contínuo, sério e harmônico, realizado com suporte dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Este contingente de homens que pensam, planejam e trabalham em prol da população brasileira, da medicina veterinária e da zootecnia, entendendo que, por trás de tudo está o homem, são heróis anônimos que lutam pela coletividade. Não são essas palavras, esses os nossos atos, que incomodam e atingem os que não pensam em nosso país, em nosso povo e em nossas profissões. Pessoas que se escondem na escuridão da maledicência, procuram destruir quem trabalha e produz, para a simples satisfação de seu comportamento irracional. Todas as nossas vitórias
foram alcançadas com muito esforço, sacrifício e dedicação. De todas elas, temos orgulho e honra. Aqueles que verdadeiramente contribuíram para as nossas profissões, para o sistema do Conselho Federal e Regionais de Medicina Veterinária, a nossa mensagem de carinho, de respeito e de consideração. Vocês foram, são e continuarão sendo aqueles que fizeram história, com dedicação e zelo. Terão sempre nosso eterno agradecimento por tudo que deixaram de exemplo e que realizaram. A todos os servidores do sistema, a nossa homenagem pela capacidade de entendimento, de colaboração e suporte para o nosso crescimento e consolidação de nossas posições. Aos milhares de médicos veterinários e zootecnistas do nosso país, que diuturnamente cumprem com a sua missão, nossa gratidão e reconhecimento. Ao encerrar esse nosso pronunciamento, lembro dos meus velhos e queridos pais que recomendavam: filho, ao caminhar pela estrada da vida, várias vezes você terá que excluir pessoas, apagar lembranças, jogar fora o que machuca, abandonar de vez o que faz mal, se libertar de coisas que o prendem. Caminhando em busca de sua felicidade, espere sempre o melhor. Prepare-se para o pior e aceite o que vier, mas não aceite acomodado se aquilo que vier por justiça. Ouse, arrisque, decida, não desista jamais e saiba valorizar sempre quem te ama. Quanto ao resto, bom, ninguém precisou de resto para ser feliz. Muito obrigado. Registramos também a presença do deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, que nos prestigia. Registramos também a presença do Dr. João Vieira de Almeida, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul, Itamara Farias, Nilo Celso Pires, Maria Lúcia de Andrade, José Arthur Martins, o amigo particular, o Mir Martinez, que nos prestigia nesse evento, o senhor Delano Cavalcante Calixto e também o grande amigo particular de medicina do Universidade de Tocantins, o amigo Cassé. Encerramos essa sessão solene com um sentimento não de dever cumprido, mas de que nós conseguimos mostrar ao Brasil de que essa categoria de médicos veterinários precisa ser cada vez mais valorizada. É luta permanente nessa casa, lutar pelo piso salarial dos médicos veterinários. É luta constante, lutar pela melhoria das condições de trabalho da nossa profissão. Mas, acima de tudo, o que nos gratifica é saber que nós estamos cumprindo com a nossa missão e ajudando o nosso país a crescer, a manter a sua economia em dias. Mas nós precisamos mais do que palavras. Nós precisamos realmente de um apoio efetivo e que o governo reconheça que aqueles que trabalham e que fazem a veterinária nos órgãos públicos, tanto municipal, estadual quanto federal, é preciso ter o reconhecimento. Nós precisamos trabalhar com dignidade. Eu, durante muitos anos de minha vida, trabalhei como extensionista rural. E muitos do que aqui estão também foram. Sabem o que é trabalhar no campo, debaixo do sol, da chuva, sem receber condições adequadas de trabalho, enfrentando todas as adversidades. Mas nós nos sentimos satisfeitos quando a gente encontra alguém, como vários deputados que aqui estiveram hoje, dizendo, fazendo o seu depoimento e reconhecendo o nosso valor. É esse orgulho que nos mantém sempre vibrantes
continuando lutando pela nossa classe, pela nossa categoria. E nós, enquanto aqui estivermos, teremos sempre uma voz ativa para que o Brasil saiba que os veterinários e os zootecnistas estão prontos para contribuir, mas que também querem o respeito e o reconhecimento, não só do povo brasileiro, mas dos governos brasileiros. Presidente, antes de você encerrar a sessão, eu queria levar a Vossa Excelência a todos que integram os conselhos regionais e o Conselho Federal do Médico Veterinário, aqui uma manifestação pessoal de eliminação e respeito pelo trabalho da realizado. Naturalmente, que essa homenagem se direcionaria também de forma ainda mais calorosa em relação aos médicos veterinários do meu estado do Ceará, que ali realizam um trabalho proficiente, merecendo, portanto, o nosso respeito e a nossa admiração. A nossa intervenção dessa sessão brilhantíssima que a Câmara dos Deputados realiza nesse instante para homenagear instituições da mais alta espiritualidade do país. Muito obrigado. Nós agradecemos ao deputado Mauro Benevides, o decano dessa casa, ali junto com o deputado Rico Portela, de Minas Gerais. Mauro Benevides, que foi presidente da Câmara, foi presidente do Senado, foi governador do Ceará, foi ministro, e que, portanto, as suas palavras nos honram, deputado Mauro Benevides. Muito obrigado. Deputado José Martins da Bahia, está presente, nós agradecemos também pela sua presença. Agradeço, senhor presidente, e esquecidos aos veterinários brasileiros que são mencionados. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos e, portanto, encerramos essa sessão solene